Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo à distância do CRC. Eu sou o professor Fred, tá? Trabalho aí com contabilidade, sou docente aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro e palestrante aí de alguns conselhos regionais de contabilidade do Brasil. Nesse conteúdo à distância, nós vamos falar sobre a contabilidade para a construção civil de acordo com as regras contábeis e fiscais. Ele vai ser dividido, esse nosso estudo, em 4 blocos. E no primeiro bloco aqui nós separamos, falar sobre conceitos pertinentes à construção. O que é incorporação imobiliária, os tipos de sociedade que empreendem e sobre o RET, aquele regime especial de tributação. Ok? Então, o conceito introdutório que a gente vai trazer aqui é sobre a incorporação imobiliária. O que é incorporação? A atividade de adquirir um ou mais terrenos com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total, parcial de edificações, composta aí de unidades autônomas. Resumindo, isso aí é o que as construtoras constroem lá os edifícios e vendem aí os apartamentos, tá? Ou muitas vezes também tem a questão condomínio também horizontal, Então tudo isso é incorporação imobiliária. E quais são as formas aí de realizar essa incorporação? Pode ser empreendimento em conjunto, tá? Onde 2 ou mais empresas se unem para fortalecer, seja uma parte comercial, seja por uma troca de know-how. Então, isso é comum, é uma prática comum. Eu até separei aqui para mostrar para vocês, na prática, essa questão de joint ventures, de incorporação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma joint venture da Cyrela, tá? Isso é público, tá no Google, eu sempre gosto de destacar, tá? Então, entrando aqui no site da Cyrela, vejam só algumas joint ventures, Esses empreendimentos em conjunto. Observem que ela tem algumas parcerias, para atuar, às vezes, em um determinado estado, às vezes, um padrão daquele segmento, então elas fazem a joint venture. Então, o caso da Cyrela aí, que a gente está ilustrando, tem essa primeira construtora, eu acho que é Lave, no estado de São Paulo, que vai atuar no segmento médio e alto padrão. A SKR também em São Paulo, médio e alto padrão, junto com a Cima, alto padrão, médio alto econômico, E a construtora Cury, por exemplo, só para ilustrar também aí, é onde a Cyrela consegue atuar no segmento econômico e super econômico, tá? Então, se a gente jogar aí no Google, tem outras N situações de joint ventures que eu não vou trazer aqui para a gente poder otimizar o nosso tempo, tá? Mas isso é uma prática comum nesse segmento de construção. Então, o empreendimento em conjunto, a realização de empreendimento em conjunto prevê a participação de 2 ou mais incorporadores, como nós mostramos aí o caso da Cyrela. Temos também o empreendimento próprio. O que é o empreendimento próprio? Onde o incorporador, o investidor, ele custeia todo o processo. Então, ele compra ou ele é proprietário do terreno, ele vai custear, não vai se utilizar de financiamento, ele vai custear a construção do edifício, vai vender, ele faz toda a operação ali, com recursos próprios. Então, isso aí também é um tipo de sociedade na construção. Temos aí uma das mais importantes, que geram mais curiosidade também, a SCP, a Sociedade em Conta Participação. Tá? Senhores, por que a gente quer dar destaque? Porque ela possui algumas particularidades e as pessoas têm muitas dúvidas aí sobre a SCP. O que eu quero trazer de informação aí para esta sociedade? Ela é regida pelo artigo 991 a 996 do Código Civil, tá? Traz toda lá a legislação das SCPs e, em termos de contabilidade, a gente vai aplicar nessa sociedade a NBSTG 18, tá? Que é coligada, controlada, então isso aí é a norma contábil para aplicar nessa sociedade. São sociedades não personificadas, tá? E desde 2014, senhores, é obrigado por lei ter um CNPJ.
ele pode ser registrado na junta comercial ou levar o ato, né, o contrato, para registrar em cartório. No quadro societário, sempre vai aparecer o sócio ostensivo, né? Que é aquele sócio, vamos falar de forma prática, no nosso caso, é a construtora, tá? Ou a incorporadora. Porque tem um sócio ostensivo, que é responsável perante o governo, responsável perante credores, perante terceiros, e tem o sócio participante. Esse entra com recurso, com aporte financeiro. Tá? Então, nós temos esses dois sócios, o ostensivo e o sócio participante. Tá? Por que isso é muito comum, senhores? Imagine que a construtora já tem aí alguns anos, já está funcionando, está ativa no mercado, e ela quer construir mais um prédio, só que ela está sem recurso. Ela pode identificar, se associar a um sócio investidor, né, o participante que tem um recurso financeiro, e aí eles fazem essa sociedade e aí eles colocam para funcionar, tá certo? É muito utilizado aí, novamente repito, no segmento da construção. Essa sociedade ela pode ter tributação diferente do sócio, tá? Então eu posso ter, por exemplo, o sócio ostensivo lucro real e a SCP lucro presumido. Ela só não pode ser simples, por quê, senhores? Porque eu não posso ter PJ, né, pessoa jurídica, sendo sócia aí da SCP, ok? Bom, um ponto muito importante que eu quero entrar agora sobre a SCP, tá? Por não ser personificada, como a gente colocou, ela não tem bens patrimoniais. E aí entra o quê? Aquele patrimônio de afetação. Senhores, o que é o patrimônio de afetação? Que é uma segurança para as pessoas que irão adquirir os seus imóveis. A construtora ela vai e afeta, né? Vai até um cartório e afeta aquele terreno, aquela obra, tá? Isso quer dizer que se a construtora vier a falir, aquele patrimônio ele vai ser revertido prioritariamente para tentar finalizar aquele empreendimento. Ele não vai para a massa falida da construtora, ele não vai poder ser usado, por exemplo, para pagar, indenizar outros adquirentes de outros empreendimentos que não estavam afetados e coisas desse tipo. Então, o patrimônio de afetação, né, representa essa garantia aí para os adquirentes, tá? Ele é uma vantagem para o comprador que se a construtora vier a falir, isso não vai se misturar à massa falida, tá? Porém, tem algumas particularidades quando a construtora ela opta pela afetação, tá? Algumas regras. Então, a construtora ela tem que abrir o custo, ela tem que montar uma comissão, tá? E fazer a prestação aí dos custos. A gente diz que o patrimônio afetado ele funciona quando a construtora ela é organizada, que ela tem tudo isso, porque ela precisa abrir esses custos aí, pelo menos para aquela comissão que vai gerir os custos, tá? Que vai gerir, não, acompanhar, né? Melhor falando. Bom, senhores, também cabe destacar que loteamento, né? Os terrenos, então a incorporadora vai lotear terrenos. Então, aquilo não pode ser afetado. O patrimônio de afetação ele não se aplica a loteamentos. Professor, a incorporadora aí, ela pode cancelar o patrimônio afetado? Não. Uma vez que ela afetou, ela não pode desafetar. Tá? O que ela pode é cancelar o empreendimento como um todo. Eu vou desistir de construir, a venda foi muito baixa, teve algum problema legal, vou desistir. Aí eu posso cancelar o projeto todo, mas não apenas desafetar. Ok? E uma outra dúvida que eu sempre recebo, né? Quando o patrimônio está afetado, a empresa ela pode distribuir lucro? Pode, senhores, tá? Mas tem que fazer uma continha. Para que se afeta o patrimônio? Para garantir a construção daquele empreendimento, tá? Daquele edifício. Então, a continha básica que precisa ser feita é a seguinte: quanto a construtora, a incorporadora tem em banco, tá? Mas o que ela tem a receber, ela já vendeu algumas unidades a prazo, então quanto que ela já recebeu, quanto que ela tem disponibilidade, mas o que ela tem a receber
menos o custo orçado, quanto que eu estimei gastar para concluir aquele empreendimento, tá? Menos as obrigações financeiras já assumidas. Então, fazendo essa continha, novamente, o que eu tenho em banco, mais os recebíveis, menos o custo orçado para concluir o empreendimento, menos as obrigações financeiras já assumidas. Então, o que sobrar disso daí não está afetado, pode ser distribuído, ok? E aí, senhores, já fazendo o link com o nosso próximo slide, o patrimônio de afetação, que é isso que a gente acabou de falar, ele é requisito para o RET, que é o Regime Especial de Tributação, ok? Senhores, ele teve aí algumas alterações, né? Mas o ponto principal que eu quero destacar, que com essa alteração aí ele trouxe, é que o RET ele pode ser aplicado até depois de concluída a construção, porque antigamente só podia aplicar o RET durante a construção. Agora não, eu posso aplicar o RET mesmo que eu já tenha acabado a construção lá daquele edifício, mas eu posso aplicar o RET até a venda da última unidade, que muitas vezes acontece posterior à finalização aí da construção, tá? E quando que começa a valer o RET, né? Então a incorporadora faz o registro da incorporação imobiliária, ele afeta o patrimônio que nós acabamos de fazer, ele vai até o cartório, afeta aquele patrimônio, né? E depois ele faz o processo de adesão ao RET junto à Receita Federal, tá? E aí, senhores, quanto que ele vai pagar de tributo, tá? Observe aí no slide que ele contempla aí o PIS, o COFINS, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Hoje vai se aplicar aí 4% para todas as unidades da incorporação, mesmo após a conclusão aí da obra, ok? E aí a incorporadora ela pode esperar, né? Ela deve esperar o recebimento da última venda para poder baixar o RET, ok? Bom, seguindo aí, nós temos também a questão da sociedade de propósito específico. Talvez os mais antigos, né, eles vão lembrar da construtora Encol. A Encol foi quiçá a maior construtora do Brasil, mas ela veio a falir. E aí ela deixou muitos adquirentes, muitos mutuários, com prejuízo, né? Que compraram, alguns pagaram à vista e não receberam os seus imóveis. Aí surgiu a figura da SPE, né, de propósito específico, para fazer uma gestão individualizada, facilita a gestão. Então, para cada empreendimento, por exemplo, se constitui um CNPJ, então aquele CNPJ recebe as vendas, os gastos daquela construção estão atrelados àquele CNPJ específico, então isso veio aí, vamos falar, individualizar aí receitas e despesas daquele empreendimento, daquela obra. Só para tentar mostrar para vocês aqui, eu gosto sempre de trazer aí a forma prática para ilustrar, eu vou mostrar aqui as demonstrações da Elbor, quantas SPE elas têm. Então, pessoal, mostrando aqui, né, a demonstração da empresa Elbor, né, uma incorporadora, construtora. A gente estava falando sobre as sociedades de propósito específico, então só lendo aqui a nota explicativa da Elbor que aborda isso, e eu já mostro aí a infinidade, né, várias SPEs que ela tem para gerir cada empreendimento. Então, olha só, a companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação imobiliária em conjunto com outros parceiros de forma direta ou por meio de partes relacionadas, mediante participação setária, bem como estruturas societárias segregadas, as SPEs e as SCPs. E descendo um pouquinho aqui as notas explicativas, tá aqui, ó, quantas SPEs ele tem aí na sua no conglomerado econômico aí, né, da Elbor, né? Para cada empreendimento ela abre aí uma SPE ou SCP, tá? Então tá aí, ó, só para ilustrar como isso é uma prática comum e usual no segmento da construção, ok? Bom, voltando aqui para os nossos slides, né, dando seguimento nesse primeiro bloco,
falávamos aí da SPE, e aí a gente fala aí também sobre a construção sobre o regime de condomínio. Essa construção sobre o regime de condomínio é aquilo que habitualmente, na forma prática, a gente ouve, que é a construção a preço de custo. É comum algumas empresas, algumas construtoras, elas lançam um empreendimento e aí elas colocam, ó, esse empreendimento ele vai ser a preço de custo, tá? Em que consiste isso? Eles vão montar, lógico, uma comissão, né? A legislação pede que seja feito isso, inclusive com adquirentes, né? Fazendo parte dessa comissão. E aí o custo mensal, em tese, ele vai ser dividido ali com os adquirentes. Quando o empreendimento for concluído e for entregue, em tese, todo mundo já pagou a sua unidade. Tem que ser paga durante a construção. Ok? Então, olha só, o que vai fazer parte do custo, né, da construtora ali? Então, pegando as normas contábeis, já fazendo esse link aí, né, com as normas contábeis especificamente, vai compor o custo tudo que a construtora gastar até a finalização daquele empreendimento. Por exemplo, vai entrar o preço do terreno, vai entrar gastos para legalizar alguma coisa, vai entrar também todas as instalações, fundação, perfuração. Então, tudo que a construtora gastar ali para preparar o terreno, canteiro de obra, né, tributos, taxas, tudo isso vai fazer parte aí do custo, ok? Existe também, senhores, algumas situações onde há a famosa permuta. Se você entrar no site de algumas loteadoras aí, você vai ver que tem até algumas, tá? Algumas têm até um canalzinho ali para você sugerir permuta. Olha, eu tenho um terreno muito grande, muito bem localizado, eu acho que daria um condomínio horizontal, então você pode, inclusive, oferecer ali o seu terreno na base de permuta. Como é que funciona isso daí, né? A construtora ela vai ver se ela vai construir, imagine que um prédio, e ela vai estimar, olha, aqui vão ser prédios com X apartamentos, apartamento com 3, 4 suítes, o preço de venda que a gente estima de cada apartamento, sei lá, é 1 milhão. Quanto que vale o seu terreno? Ah, vale 5 milhões. Então eu vou permutar com o proprietário do terreno, ele dá o terreno e a construtora assume o compromisso de passar para aquele antigo proprietário do terreno 5 apartamentos, tá? Então, essa isso que vai lastrear a transação, esse preço que vai lastrear, né? A tabela de preço à vista para as unidades. Então, isso aí que vai ser registrado na contabilidade é a entrada desse terreno por esse valor e, logicamente, também um passivo, porque a construtora e a incorporadora, ela assumiu o compromisso de entregar aí 5 unidades para aquele antigo proprietário. Os encargos financeiros, senhores, durante a construção do empreendimento, aquele encargo ele vai ser custo, tá? Após a finalização da construção, esse encargo ele deve ser contabilizado como despesa. Maravilha? Então, de forma resumida isso daí, durante a construção, eu jogo lá no estoque, porque se é uma construtora, ela está construindo um prédio, vai vender apartamentos, aqueles apartamentos vão fazer parte do estoque dela, é o produto que ela vai comercializar. Aquilo fica no estoque. Então, todos os custos daquele estoque que estão em construção, em produção, vamos falar assim, né, vai sendo ativado. E aí, se eu já vendi aquele imóvel, mesmo em construção, eu já vendi aquela unidade, aí o encargo financeiro, os juros, ele deve ser apropriado já diretamente ao resultado, porque aquela unidade já foi vendida. Despesa com comissão de venda. Senhores, a despesa com comissão de venda, independente se a construtora ela vai pagar à vista para o corretor ou se ela vai pagar parcelado, ele deve ser apropriado ao resultado, né, como despesa de venda, pela competência, na mesma, obedecendo os mesmos critérios aí de apropriação da receita. Então eu vou fazer a receita aí em 10 parcelas só para ilustrar, né? Eu vou receber aquele imóvel em 10 parcelas, contabilmente eu vou apropriar aquela comissão de venda também em 10
parcelas. E olha o destaque aqui, né? Reconhecê-las imediatamente como despesa no caso de cancelamento da venda. Ela estava lá, se eu paguei à vista, como uma despesa antecipada, né? E aí eu vou apropriando aí gradativamente ao resultado. Se foi cancelada aquela venda, eu devo apropriar diretamente aí, imediatamente no resultado, ok? Despesa com propaganda e publicidade. Ainda nesse bloco, aí a gente já vai encerrar o bloco, que a gente está dando conceitos, tá? Então, a despesa com propaganda e publicidade, norma contábil, eu vou apropriar pelo regime de competência, tá? E eles não fazem parte do custo. O custo lá do imóvel é o mão de obra, material, tijolo, cimentos, essas situações que você está aplicando diretamente no imóvel. A propaganda e publicidade, aí você vai tratar isso como despesa e apropriar pelo regime de competência. Senhores, um ponto muito importante que eu gosto de falar aí, a despesa com venda do estande de venda. As construtoras, muitas vezes, quando elas vão fazer o lançamento, né, quase todas fazem isso, elas montam um decorado. E aí, nesse decorado, tem sofá, geladeira, fogão, né, todo mobiliado bonitinho para poder tentar otimizar as vendas daqueles apartamentos. Qual é o tratamento contábil que a construtora deve dar? Ela deve aplicar o CPC 27, a NBSTG 27, que fala de ativo imobilizado, ok? Então, aquilo, ela vai ativar aqueles gastos e ela vai aplicar a depreciação. E ela pode aplicar aqui a depreciação pelas unidades vendidas. Por exemplo, se aquele edifício ele vai ter 100 unidades, no primeiro mês eu vendi 40 unidades, eu vou aplicar uma depreciação de 40%, porque aquele decorado ele tem a finalidade de vender 100 unidades. Se já foram vendidas 40, já alcançou 40% da sua finalidade, ok? Seguindo aí, senhores, falando sobre juros e atualização monetária, né, que durante a construção a maioria das construtoras aplicam, por exemplo, o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, e após a construção, muitas delas aplicam o IGPM e juros tabela price. Então, qual é o tratamento que a gente deve dar? Antes da entrega das chaves, ele deve ser registrado como receita operacional da construtora. Após a entrega das chaves, deve ser reconhecido como receita financeira, tá? Então, aqueles INCC, IGPM, ou durante a obra ou pós-obra, né, após a entrega das chaves, tá? Então, tá aí o tratamento, se é antes da entrega das chaves, receita operacional, e após a entrega das chaves, ele entra como receita financeira, ok? Então, senhores, era isso que nós gostaríamos de passar nesse primeiro bloco. Espero que tenha sido útil para vocês e daqui a pouco nos encontramos no bloco 2. Um forte abraço.